Olá, meus amores do quarto ano B. Hoje vamos para mais uma aula de História. E hoje a prova vai explicar para vocês sobre o período colonial e dando continuidade falando sobre as capitanias hereditárias. Meus amores, esse período pré-colonial corresponde aos primeiros contatos com os portugueses. Período pré-colonial vai de 1500 a 1530. Por que esse nome, meus amores? Porque nesse espaço de tempo não houve uma montagem e estrutura de colônia portuguesa. E sendo mais direta, o Brasil não era prioridade portuguesa. Portugal priorizava o que dava mais lucro. E o que dava mais lucro no comércio asiático eram as especiarias, que era vinda do Oriente. Isso não quer dizer, meus amores, que o Brasil ficou abandonado nesse espaço de tempo. Foram enviadas ou veio para aqui as expedições, e essas expedições eram conhecidas como conhecimento, exploração e reconhecimento. As expedições de reconhecimento buscavam as riquezas da terra. Elas analisavam as potencialidades das terras. As expedições de proteção buscavam fiscalizar a costa brasileira, ou seja, a vigilância, impedindo que os estrangeiros entrassem nesse território. Já as expedições de exploração partiram do extrativismo do pau-brasil. Nós vamos observar que os portugueses conheciam madeiras parecidas. Dessa forma, conhecia a importância da madeira, que era o pau de tintas. Olha só, meus amores, os tupis chamavam a madeira de ibirapitanga ou arabutã. Já os portugueses chamavam de pau-brasil, porque no interior desta madeira retirava uma pigmentação a cor avermelhada brasa. Por que brasa? Brasa, Brasil, do pau-brasil. Não era um bom negócio o extrativismo do pau-brasil. Não era tão lucrativo como o comércio de especiaria. A mão de obra utilizada no extrativismo pelos portugueses era os indígenas, com base no escambo. Era feita a troca de produtos. Os portugueses, eles trocavam ferramentas, como por exemplo o machado. Aí trocava com os indígenas, porque os indígenas iam até as matas, cortava as árvores e assim os portugueses poderiam transportar essas madeiras até Portugal. Queridos, Portugal toma posse do Brasil. Esse período ele vai se estender até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Esse período é caracterizado pelas lutas entre os europeus e indígenas, pelo processo de escravização dos escravos que foram trazidos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravo, pois por volta do século XVI, o açúcar era considerado um artigo de luxo na Europa. Olha só, meus amores, ele era vendido em gramas nas farmácias e boticas. E também o açúcar, meus amores, era servido até como dote. Quando as mulheres se casavam, era servido como dote para o seu esposo. Olha que interessante, como era valorizado o açúcar nessa época. A cultura de cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente, graças à compra e à venda da produção local desses recursos. Os principais eram o açúcar, o gado e o café. Esse período foi mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de imposto. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, as etnias começaram a se misturar.
Meus amores, não parou por aí. Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro. E nesse momento, ou seja, nesse período, Portugal estava sem recursos financeiros para bancar a colonização dessas terras brasileiras. Assim, no ano de 1534, criou um sistema de colonização que não exigia gastar muito dinheiro. O Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Eram grandes lotes de terras, meus amores, e essas terras foram entregues somente para 12 donatários. Esses 12 donatários eram pessoas importantes e confiantes do rei. Essas capitanias, meus amores, elas funcionavam assim, era passado de pai para filho. Outra pessoa da família não poderia tomar posse. Quando o donatário morria, quem tomava de conta era o seu filho e principalmente o primogênito. Esses donatários, crianças, teria de usar seus próprios recursos no desenvolvimento de suas capitanias. Olha só como era difícil para eles, né? Já que o rei não tinha condições alguma de estar ajudando eles. Então, eles utilizavam o recurso que eles tinham para que prosperasse. E o que foi que aconteceu? Esse sistema logo fracassou, não conseguiu prosperar. Mas dentre as 15 capitanias hereditárias, só restaram somente 2 que conseguiram desenvolver técnicas para conseguir um bom sucesso. Foi a capitania de São Vicente, a primeira, que era comandada pelo donatário Martim Afonso de Souza, e a segunda, que era de Pernambuco, a capitania hereditária de Pernambuco. E quem tomava de conta dela era o donatário que se chamava Duarte Coelho. Meus amores, nós observamos que São Vicente, ele prosperou, sabe por quê? Devido à cana-de-açúcar e à criação de gado que ele fazia dentro da sua capitania hereditária. E já a de Pernambuco conseguiu se desenvolver por causa da plantação de cana-de-açúcar. Depois disso, meus amores, o rei de Portugal decidiu participar do processo de colonização, criando assim o governo geral. Que isso a gente vai dar continuidade na próxima aula. Beijo para todos e até a próxima aula.